Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. A Associação Brasileira de Proteína Animal prevê aumento da importação de milho diante da alta dos preços no mercado interno. E em menos de 3 meses, cortes de carne bovina no varejo registram alta acima de 50%. É o que aponta um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados. Ministério Público do Rio Grande do Sul vai pedir ao governo a suspensão temporária da aplicação do 2,4-D. Produtores que usarem o herbicida podem ser penalizados. Preço da soja no Brasil deve continuar com alta devido ao suporte do dólar e à redução de 25 milhões de toneladas da safra americana. É o que aponta a Brandalize Consulting. Você vai ver tudo isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O preço do milho em Campinas e em Bragança Paulista chegou a R$ 50 no fechamento de ontem, segundo o levantamento da consultoria Safras e Mercado. Alta de quase 15% no acumulado de novembro. O recorde das exportações do grão ajuda a sustentar a cotação, de acordo com analistas. E diante deste cenário, a agroindústria já começou a importar milho para consumo animal. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, neste mês foram compradas 500 mil toneladas do grão da Argentina, 55% a menos do que o volume adquirido no mesmo período do ano passado. No entanto, a ABPA prevê um aumento no ritmo de compra de milho para suprir a demanda do mercado interno. Vamos ter mais detalhes numa conversa ao vivo com Ariel Antônio Mendes, diretor técnico da Associação Brasileira de Proteína Animal, que abre a edição de Mercado e Companhia comigo hoje. Boa tarde, Ariel. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Ariel, o tema importação é sempre um tema polêmico. Por quê? Primeiro, o efeito dele na formação de preços. Segundo, qual é a origem que vai dar essa oferta para o Brasil? E terceiro, o custo desse milho entrando aqui no Brasil. Estamos importando prioritariamente da Argentina desde quando? Na realidade, importando da Argentina e do Paraguai, até mais do Paraguai nesse momento do que da Argentina. A gente vinha num patamar de importação de 100 mil toneladas em junho, julho repetiu, depois passou para 120 e depois para 200. E esse milho é um milho do Paraguai, mas a Argentina também é um tradicional fornecedor do Brasil. Do Paraguai, porque ele é o milho que principalmente vai ali para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas basicamente Santa Catarina. É um milho que entra por Foz do Iguaçu, pela fronteira do Paraná. E o milho da Argentina já é um milho que vem de navio, aí, mais basicamente para abastecer as unidades que estão no litoral, né, litoral de Santa Catarina, né, e parte do Paraná, mais próximo ali das unidades de Curitiba. E também já fica viável para o Espírito Santo e para o Nordeste, que são tradicionais importadores de milho, porque às vezes o milho chega mais barato lá, o milho da Argentina, do que o milho que vai de caminhão do Centro-Oeste para abastecer o Nordeste. Essa importação ganhou fôlego desde quando? A partir de setembro já começaram a aumentar o ritmo das importações e a previsão é que para o ano que vem a gente tenha, a partir de janeiro, fevereiro até junho, né, a gente tem que incrementar mais essas importações. E é uma questão basicamente de equilíbrio do mercado. O Brasil é um grande produtor de milho, está se transformando num grande exportador de milho e vai ser no futuro um grande exportador de milho. Agora, o dólar está complicando um pouco isso aí, porque o dólar em alta facilita a exportação de milho. Então, nós saímos aí, aumentamos muito a exportação nos últimos meses. E esse é um outro ingrediente também que encarece a importação de milho. Quanto que está custando esse milho importado? Porque no Brasil a gente vê indicações, por exemplo, das Safras Mercado, já negócios a R$ 50 no interior de São Paulo. CPEA também já reportou cotações próximas a esse patamar. Quanto custa importar esse milho com um dólar de mais de R$ 4,00? Então, depende. Na Argentina, por exemplo, já está se trabalhando com milho de $190 para a partir de janeiro, fevereiro, milho de março, né? Porque esses contratos têm que ser fechados com bastante antecedência, né? Mas esse cenário de incerteza acaba facilitando, obrigando, na realidade, as empresas a se programarem, porque o milho, você sabe, né, que ela é matéria-prima. Sem milho não tem frango, não tem suíno, não tem pernil, né? Então as empresas dependem do milho para exportação, para a produção.
Infelizmente, no Brasil, as nossas empresas de frango, principalmente, têm uma capacidade limitada de estocagem, porque o ideal seria o quê? O ideal seria fazer compra antecipada e ter um estoque aí de pelo menos 2, 3 meses, 4 meses. Só que no caso do frango, os volumes são muito grandes. O setor de postura, por exemplo, trabalha com estoques de 6 meses, tem empresas que às vezes até 1 ano, né, porque os volumes são menores, né? Agora, no caso do frango, isso é um pouco mais difícil, né? Nós, na BPA, estamos fazendo um trabalho bastante forte junto às empresas para fazer compra antecipada, ou seja, para não repetir aquele cenário de 2016, que nós exportamos milho e depois tivemos que recomprar esse milho das trades aí que haviam exportado, né? E, paralelamente, a gente está procurando, junto ao banco, ao BNDES e ao governo, uma linha de crédito especial para estocagem de milho nas agroindústrias. Hoje o BNDES tem uma linha de crédito, mas é para estoque do produtor de milho, ou seja, da área de produtor. Mas o grande usuário, que é a agroindústria, né, no caso do Brasil, que mais de 50% da produção vai para a agroindústria, ele não tem uma linha de crédito especial para aumentar a estocagem. Ariel, então está muito claro o cenário, a BPA projeta aumento da importação, mesmo com a taxa de dólar acima de R$4, é a alternativa diante de uma escassez de oferta no mercado interno brasileiro. Esse é o cenário que deve persistir, pelo menos até a entrada da segunda safra de milho, é assim que a BPA enxerga? Exatamente, esse é o cenário que a gente está enxergando e as empresas estão se programando para essas importações. Ariel, qual é o pior cenário em termos de desafio e de crise para o setor de carnes, dada a demanda da peste suína africana? Eu há pouco participava de um painel promovido pela Scott Consultoria, em que estava o presidente da BRF, Pedro Parente, em que disse que não há no radar da BRF um cenário de fôlego, de refresco, melhor dizendo, no preço do milho. Por quê? De um lado, tem uma demanda aquecida fruto da peste suína africana, de outro lado, uma escassez do grão no mercado interno. Qual é a situação hoje da agroindústria brasileira? Na realidade, tem essa situação da China, que é bastante atípica, mas, por outro lado, a China vai deixar de produzir 16 milhões de toneladas de carne suína. Então, vai diminuir também o consumo de milho na Ásia, né? Na China, Vietnã e outros países aí que estão afetados pela peste suína africana. Então, é um cenário de aumento da necessidade de produção de carne suína no mundo para suprir essa necessidade da China, mas, por outro lado, um cenário de diminuição do consumo de milho na Ásia por conta desses suínos que estão sendo sacrificados e que estão sendo afetados, né, pela enfermidade. A arroba do boi gordo disparou nas últimas semanas. Atingiu o patamar superior a R$230 no mercado à vista. O impacto dessa valorização refletiu nos preços da carne bovina ao consumidor. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, em menos de 3 meses, alguns cortes registraram alta superior a 50%. A Associação Brasileira de Supermercados apontou que, em menos de 3 meses, alguns cortes bovinos, como o contrafilé, chegaram a registrar alta de 50% nos preços repassados ao consumidor. O colchão mole apresentou valorização de 46%. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o motivo é a valorização do preço pago pela arroba do boi gordo, que saiu de R$ 155,70 no início de setembro para R$ 231 nesta semana. O CPE afirma que, de modo geral, houve um alto número de abate de vacas nos últimos anos. Com menos fêmeas no pasto, a oferta de bezerros e, consequentemente, a de boi gordo foi prejudicada. Além disso, as exportações aquecidas, principalmente para a China, elevaram as cotações do animal no Brasil. A doença, que é altamente contagiosa em porcos e possui taxa de até 100% de mortalidade, já fez os criadores chineses abaterem cerca de 40% do rebanho, segundo o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China. Com isso, o país tem aumentado a procura por outros tipos de carnes. De acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos, outro motivo que influenciou as exportações para a China foi a habilitação de novos frigoríficos para exportar carne bovina in natura. Mais recentemente, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou a habilitação de 13 unidades brasileiras aptas a exportar cortes bovino, suíno e de aves para os chineses.
A expectativa da entidade é de que o aumento das vendas de carne bovina fiquem acima dos 10% previstos pelo setor em 2019. Será que o mercado de boi gordo tem fôlego para ter mais alta nos preços? Pergunta que eu já direciono para o analista de mercado, Hélio Micheloni. Boa tarde, Micheloni, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Primeira pergunta é essa, será que já chegou ao pico de alta? A gente vê a B3 registrando queda e há algumas consultorias já falando em ressaca dos preços em janeiro. Você acredita nisso? Eu não utilizaria o termo ressaca, né? O que a gente tem que entender nesse momento é que eu julgo que nós tivemos aí a tempestade perfeita, né? De outubro até agora, que foi o quê? O término do maior volume de boi de coxo. Este ano, por causa da seca, os pastos estão atrasados, ou seja, o boi a pasto não chegou. A exportação chinesa, que veio bombando muito forte, e com a alta, então o mercado começou num movimento de alta e o pecuarista ficou sem saber o que fazer, porque ele vendia 190, no dia seguinte estava 200, ele ia comprar o boi magro, não conseguia mais comprar, então o mercado veio que travando o pecuarista, ele foi demorando para fazer a venda dele para tentar entender o mercado. Com isso, a carne foi lá para cima, saiu, vamos dizer, de R$12 no atacado para até R$16, R$17, encareceu muito no balcão, né, no consumidor. Porém, foi um movimento meteórico em praticamente 30 dias, tá? Eu acredito que agora o mercado volta a se acomodar. Quer dizer, então, que os melhores preços já ficaram no passado? Bom, olha, no curto prazo, eu diria que sim, né? Nós tivemos, assim, como pico de poucos negócios em São Paulo, 250, mas o mercado saiu bastante negócio a 240. Eu acredito que ele vai recuar alguma coisa, mas não muito. A disponibilidade de boi nesse momento continua baixa, então, por isso, o mercado não tem tanta força de queda. E outra, se nós pegarmos, o boi ficou estabilizado durante 5 anos, em uma arroba, vamos dizer, de R$150. Ou seja, não houve correção ao longo desse tempo. Então, se nós simplesmente colocarmos uma correção de 30%, 40%, é um boi que teria que valer R$190, R$200. Então, o mercado agora ele tenderá a buscar algum patamar próximo a isso, mas não abaixo disso. Agora, é importante a gente entender essa conjuntura, focado, claro, em peste suína africana. Qual é o seu entendimento? Se haverá um 2020 ainda de exportações aquecidas para o mercado de proteína animal, levando em consideração o preço do milho, que também está em patamares recordes, né? Essa conta tem que fechar, não é, Hélio? Tem que, assim, a conta sempre tem que fechar, porque a partir do momento que ela não fecha, acontece o que sempre acontece no boi. O pessoal começa a bater vaca, e dali a 2, 3 anos tem menos bezerro, tem menos boi magro, menos boi gordo, acontece alta. Então, a alta, realmente, o milho tem um potencial de alta ainda durante esse ano que se inicia, porque o nosso estoque de passagem é muito baixo e o milho é um componente muito forte para a ração de todas essas proteínas, frango, porco e no boi também. Eu acredito que o mercado vai seguir muito demandado, a nossa economia, com esse novo governo, está melhorando, o desemprego caindo, a renda melhorando e, com melhora, a gente volta a ter o consumo da carne num patamar melhor. E outra coisa, com a carne recuando um pouco o preço agora, vai recuar, e por ser início de mês, provavelmente nós teremos um equilíbrio de mercado, trazendo o consumidor de volta para a carne bovina. Bom, a gente vai acompanhar tudo isso. Para encerrar, houve de fato uma mudança nos patamares de preço da arroba, mesmo que haja esse recuo nos preços mencionado por você, arroba abaixo de R$200 é um cenário no seu radar? Olha, pode ser pontual, tá? Pode ser pontual, mas o mercado ele é firme, ele mudou, a gente jamais deve dizer nunca, né? Mas é muito improvável que o mercado
ele fique abaixo de 200 por um período de longo tempo. O preço da soja no indicador CPEA registrou uma alta de quase 4% no acumulado de novembro. E segundo projeção da Brandalize Consulting, o valor do grão deve continuar com altas, dado o suporte do dólar e também a redução de 25 milhões de toneladas no volume da safra americana. Vamos ter os detalhes com Vlamir Brandalize, que está ao vivo conosco. Brandalize, muito boa tarde. Dólar em alta, volume menor da safra americana. Estes dois fatores apenas vão garantir que o preço da soja não recue até quando? Boa tarde, Pierre. Boa tarde a todos. Olha, o mercado tem uma demanda muito forte. A safra americana ela foi bastante comprometida pelo clima, né, como você citou, mais de 25 milhões de toneladas de perdas em relação ao ano passado. E com isso, o mercado comprador de soja internacional está muito agressivo aqui no Brasil. Nós já vendemos a maior parte da safra, então nós devemos fechar o ano com o mercado firme, vai abrir o ano com o mercado firme e depois ele vai andar aí com boas cotações para o produtor, porque nós temos um atraso na safra também. Então, nós acreditamos em grandes baixas na soja e nas condições de câmbio atual aí acima de 4, que não está agora, né? 4,23 que não hoje trabalhando. Então, o mercado é favorável ao produtor. Isso já fez a comercialização. Mesmo da safra nova anda bem, né? Nós estamos bem adiantados na comercialização. Esse é o ponto. Gostaria de saber se os produtores venderam mais agora nessa semana em que o dólar se aproximou de R$ 4,28 em uma das máximas históricas. Olha, teve alguns negócios, até não andou muito agora nesses últimos dias, porque o produtor já tinha negociado bem nas semanas anteriores, aí mesmo que o dólar estava um pouco mais baixo, mas Chicago estava mais alto. Os valores ainda estão muito parecidos, que estavam nas últimas semanas. E hoje, da safra nova, nós já temos mais de 40 milhões de toneladas negociadas. Então, o ritmo é muito forte, negociado no Estado. E dá uma segurança para o produtor que ele já tem renda para assumir essa safra, sem precisar estar correndo para vender aí na sequência da colheita. A Brandalize Consulting tem uma opinião de que a guerra comercial vai continuar e a gente deve iniciar o ano de 2020 sem a fase 1 do acordo sendo fechada? Olha, em princípio eu acredito que a briga vai continuar, porque para o Trump não é interessante ele fechar um acordo agora, ainda que falta um ano para a eleição. Para ele o ideal seria fechar o acordo entre fevereiro e março, que daria para ele usar esse argumento do acordo com os chineses na campanha dele. Se ele fizer muito cedo, se fizer agora, quando chegar na época da campanha lá depois de março, abril, que vai começar a rodar a campanha efetiva para a eleição dos Estados Unidos, ele já vai perder esse argumento. Então, eu acho difícil sair o acordo no curto prazo. Se ocorrer o acordo, certamente nós vamos ter reação nas cotações. Mas, em princípio, a gente não acredita que o Trump vai dar essa chance para o chinês para fechar o ano com um acordo. Ou seja, sua balança está pendendo para uma continuidade da alta dos preços da soja. Como é que está a visão do mercado em relação à situação do mercado aqui na América do Sul, dadas as instabilidades climáticas e o ritmo de plantio? Olha, com relação a isso, a gente acredita que vai pressionando os prêmios, né? Os prêmios vão se mantendo firmes. Isso acaba dando condições aí nessa faixa de R$91, que não tem dado, 92, que não teve nos melhores momentos da semana passada, nos fortes. E os níveis vão continuar girando dentro desses patamares, porque quando o mercado recua abaixo disso aí, os vendedores, os produtores não aparecem para fazer produções. Tá e certo. Automaticamente, para o comprador levar a soja, ele vai ter que pagar o que o produtor brasileiro pediu, né? Essa é a situação. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.